Conquista delas. O ecossistema da mulher de negócios. Sejam muito bem-vindas ao Conquista Delas, o lugar onde as empreendedoras de Vitória da Conquista se encontram. E se você ainda não segue esse canal, eu quero te pedir que você vá lá seguir. É muito importante que você siga, compartilhe esse canal para que possa alcançar mais empreendedoras. E já siga também as nossas redes sociais. Eu sou Tatiane Gonçalves, estrategista de negócios e host desse podcast. Eu sou a Dani Meireles, estrategista digital e host desse podcast. E hoje a convidada veio numa oportunidade especial da época, né? Ela veio num clima da época aqui. Vou apresentar para vocês. Ela é advogada por formação, mas foi na confeitaria que encontrou sua verdadeira missão. Ela é empreendedora, apaixonada e decidiu mudar sua trajetória profissional para estar mais presente na vida da sua filha Maria Flor, de 8 anos. E foi a partir dessa decisão que a Renata não apenas construiu um novo caminho, mas também se tornou idealizadora do VCA Cakes, o maior evento de confeitaria da Bahia, impactando centenas de mulheres e fortalecendo o empreendedorismo feminino na gastronomia. Seja muito bem-vinda, Renata Gunes. Seja muito obrigada, bem-vinda. meninas, É um obrigada. prazer te ter aqui. Ainda mais nessa época de Páscoa. Olha o que temos aqui, que ela trouxe de presente. Veio na ocasião certíssima. Oh. Meninas, muito obrigada pelo convite, por poder estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha história e poder, né, alcançar mais vidas. Eu sempre falo que o empreender veio como um propósito do Senhor na minha vida, né? Eu não planejei, mas nós fazemos planos, mas o Senhor é quem os concretiza, né? Eu fiz direito, eu estudei, eu passei no AB, eu abri escritório, mas não era isso que o Senhor queria para minha vida. Como que foi isso? Como que foi essa mudança tão brusca de carreira? Eu sempre digo que eu nunca amei o direito. Eu já tinha começado outros cursos e não havia terminado, então o direito surgiu no momento que eu falei, eu preciso terminar. Esse eu preciso terminar. E o Senhor, ele quis me provar também que eu não acreditava. Eu só dizia para os meus colegas, inclusive, eu só quero terminar o curso. Eu não pensava nem em fazer OAB. Eu só falava, eu quero terminar. Esse eu preciso terminar. Porque ninguém acredita mais em mim. Minha família, será que esse ele termina? Será que termina? Você já tinha feito outra faculdade? Já tinha começado outras e não tinha terminado. E aí o direito veio. E aí o Senhor quis, né, que eu fosse até o fim e me honrou, né, com a aprovação no exame da ordem, ainda estudando. Então, quando eu colei grau, eu já era advogada. Mas, como eu disse, eu nunca fui apaixonada. Nunca amei o direito. Mas eu falei, se o Senhor me concedeu essa graça, então vou fazer bem feito aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Então eu comecei, né, a advogar no escritório do esposo de uma servidora do cartório onde eu fui estagiária, mas aquilo não ardia no meu coração. Mas eu fui seguindo, né? Eu fui seguindo. A minha trajetória no direito foi bem difícil, né? Eu sempre brinco que eu morei por 10 anos. Eu sou de uma cidadezinha chamada Jucuruçu, no extremo sul da Bahia, de menos de 10 mil habitantes. E eu morei por 10 anos em Itabuna. Eu estudei, casei em Itabuna. E eu sempre brinco que Itabuna foi o meu deserto e Vitória da Conquista é minha terra prometida. Eita, glória! Então, eu vivi momentos muito difíceis no curso de Direito para poder conseguir concluir o curso, pagar o curso. Deus usou pessoas para me abençoar. Durante um semestre, a juíza do cartório, onde eu era estagiária, ela contribuiu, ela pagou a minha faculdade durante um semestre. Então, o curso de Direito foi assim, eu vendo a mão do Senhor claramente, de Deus, mesmo né? quando eu ainda não servia, mas Ele já me amava e cuidava, né? E foi durante o curso de Direito que eu conheci o Senhor e que eu me apaixonei por Ele. Eu falo que eu sou apaixonada por Jesus, eu vivo por Ele, para Ele. Então, concluí o curso, foi uma situação bem difícil, aí logo em seguida meu esposo ficou desempregado, a gente foi morar de favor na casa de um amigo, e tudo isso eu vendo a mão de Deus. Não é fácil. Não é fácil. E a Para eu essa chegar, altura, você nem pensava em confeitaria, não tinha nada. Ok. Aí fomos morar de favor na casa desse amigo e o Senhor disse para mim que era para eu dar tudo o que eu tinha, que Ele me daria tudo novo. Na casa daquele amigo, naquele momento, tinha todos os móveis, não cabia os nossos.
Então, eu, junto com o grupo, né, que eu faço parte até hoje, eles estando lá, eu aqui, mas nós somos uma família, que é a Arca do Amor, a gente começou a procurar pessoas nas comunidades que precisavam de uma geladeira, que precisava de um fogão, que precisava de um armário, e assim foi fazendo. E eu me apeguei àquela promessa que o Senhor me fez, que Ele me daria tudo novo, mesmo com pouca fé, porque eu falava tudo novo como, Jesus? Como o Senhor vai me dar tudo novo nessa situação? E aí o Senhor foi 9 meses morando de favor, foi uma gestação. E o Senhor, ele sempre dizia que o que ele tinha para mim era coisas grandes. Ele sempre usava algum profeta, um servo dele para dizer, olha, o que o Senhor tem para a sua vida são coisas grandes. E eu olhava naquele momento e falava, coisas grandes como, Senhor? A gente não consegue Não ver, consegue. né? Quando a gente está naquele deserto ali, mais que a gente saiba que deserto é passagem, né? Não é morada, mas a gente, com nossas poucas forças, a gente começa a, muitas vezes, questionar e duvidar. Mas eu me apeguei ali àquela palavra e aí comecei a confiar no Senhor. Foram momentos de muitas lágrimas, de muito choro ali, sabe? Mas eu cria que o Senhor iria cumprir na minha vida aquilo que Ele prometeu. E nesse período, eu comprei um curso de confeitaria online. Mas Tipo, já gostava de confeitaria? já o Senhor começou a me trazer a memória, né? Porque na época da escola, eu fazia bolos, a gente tinha uma disciplina chamada Educação para o Lar, onde a gente, toda unidade, a gente juntava grupos e fazia receitas. E eu sempre amei fazer receitas. E cantar parabéns pro professor, fazia bolo. Minha irmã do meio sempre amou fazer bolos também. E o Senhor começou a me trazer à memória isso. Só que nunca passou pela minha cabeça empreender na área dos bolos. Mas eu comprei esse curso para falar assim, eu vou fazer em casa, para os amigos, né? E tal. Comprei esse curso online. E aí comecei a fazer um bolinho, comecei a fazer outro bolinho. Aí o pessoal do cartório que eu estagiava antes, eu levei, amava e me encomendavam. Falava, vou comprar os ingredientes, você faz. E eu advogando, eu, né, sem cogitar viver disso. E aí comecei lá em Itabuna ainda a fazer alguns bolinhos. E aí, depois dos 9 meses, né, dessa gestação ali, morando de favor, o Senhor abriu as portas para meu esposo aqui em Vitória da Conquista, que é a mesma empresa que ele está até hoje. E aí, nós viemos para cá. E aí, o Senhor começou a fazer, né? Eu vim para cá, minha melhor amiga na época da faculdade já estava morando aqui, e eu nunca pensei em morar aqui. Aí a gente, vamos abrir um escritório juntas? Vamos abrir um escritório juntas. Então, em fevereiro de 2017, eu vim para cá em 2016, em outubro de 2016. Em fevereiro de 2017, a gente inaugurou nosso escritório juntas. Inauguramos. Em março de 2017, eu descobri que eu estava grávida. E ali, eu tive a certeza que eu só manteria o escritório até minha filha nascer. Filha, porque eu já sabia que era Maria Flor, porque o Senhor, antes de eu sair de lá, eu num circo de oração, o Senhor usou uma serva para dizer que Ele me daria uma filha. E aí eu Você já teve vi, o chá revelação igual o meu. né? Deus me deu o chá revelação, tava num culto, não pensava mais em ter filho. O Senhor falou pra mim assim, eu vou te dar um filho, vai ser um homem e vai chamar Joshua. Ele me deu o nome e o sexo. Deus é lindo, dele. esse é o Deus que nós servimos. E Ele disse que seria uma menina. Então, quando eu descobri a gravidez ali no mês de março, eu já sabia. E aí foi assim, algo muito forte, tipo um mês. E eu vou fazer um teste, eu saí caladinha do escritório, fiz o teste de gravidez, tal, o exame de sangue lá, que era perto de um laboratório e tal. E aí depois veio a confirmação do Senhor, eu já sentia, eu já sabia que era minha flor. E Minha aí, flor, que linda. chama Maria Flor, minha florzinha. E aí eu já sabia que era flor. E aí eu mantive o escritório durante os 9 meses. Quando eu fui ter flor, eu nem lá voltei mais. Eu não voltei Renata, mais. tudo dura 9 meses. Tá vendo aí? Até os ciclo, né? escritórios, né? E aí eu não voltei mais. Falei com minha amiga, falei, amiga, venda as coisas, os móveis, mas eu não quero mais. E nisso eu já tava fazendo uns bolinhos e tal, mas nunca, né? Quando o Flor nasceu, aí eu comecei a fazer os bolinhos dos meus versários, aí no prédio que eu morava, aí um vizinho comia, aí começou a encomendar. E aí as coisas, mas eu ainda pegava algumas causas ali, mas pro escritório eu não queria voltar. E aí, aos 2 anos de vida da Maria Flor, ela foi diagnosticada com autismo. Então, a partir dali, eu tive mais certeza do que eu queria para minha vida, que era estar perto dela, Sim. era empreender, mas estar perto dela, poder acompanhar
o desenvolvimento dela. E mesmo ali... Cuidar, né, em tempo integral, porque ela ia necessitar dos cuidados, assim, Sim. em tempo integral da mãe. E a gente não tinha família aqui, né? Eu e meu esposo, era só nós dois, né? A Sem gente rede de apoio. sem rede de apoio nenhuma. Então eu trouxe uma sobrinha minha para morar comigo. E aí ela por um tempo morou comigo, me ajudou. Aí nesse período as coisas começaram a fluir, né? As encomendas começaram a chegar. E aí eu assistindo um vídeo, eu vi uma professora de confeitaria dizendo que ela tinha se mudado para uma cidade nova e como as estratégias que ela tinha montado e realizado ali para ela ser conhecida. E eu peguei aquilo ali e eu comecei a mandar directs para várias lojas daqui da cidade, me oferecendo um bolo meu para quando eles tivessem, tipo, lançamento de coleções novas, enfim. Sim. Só que dessas todas que eu mandei, apenas uma respondeu, com o maior carinho. Ela disse, vai ser um prazer, nossa, que linda e tal. Aí eu fui e mandei esse bolo para ela em 2019, se não me engano. Acho que foi em 2019. Foi 2019. Em maio de 2019, era Dia das Mães. Eu fiz um bolo todo bonitinho, confeitei e mandei para essa loja. E aí ela foi um sucesso. As pessoas, os clientes da loja começaram a me seguir. Começaram a mandar fotos da fatia daquele bolo, dizendo eu quero igual a esse bolo que eu comi lá em Alana, que é a Alana Signature. Um beijo, Alana. E aí começaram a mandar fotos daquela fatia e dizer, eu quero uma fatia igual a essa. Eu quero um bolo igual a esse. Ai, esse bolo tava maravilhoso, esse bolo tava perfeito. E as coisas foram Você lembra qual acontecendo. foi? Era massa mista, chocolate e massa branca de baunilha. E tinha recheio, acho que se não me engano, de brigadeiro e brigadeiro de Oreo. Esse bolo, assim, foi por muito tempo. Os clientes de Alana lembravam daquele bolo e me Mas olha só que encomendavam. interessante, a gente fala aqui sempre, acho que quase todo podcast a gente fala a mesma coisa, porque a ideia surgiu do podcast do network. E quando a gente fala de network, é você servir para você depois ser servido. Então, o que você fez? Você serviu. Não sei, na época você cobrou alguma coisa. Não, eu ofertei, Você- falei, eu quero dar esse bolo para seus clientes comerem. E quando você tá empreendendo, é isso a gente tava falando até hoje isso. Quando você tá empreendendo, você tem que dar alguma coisa para alguém. A pessoa precisa conhecer seu trabalho dando alguma coisa para alguém. Se você é empreendedora, tá assistindo esse podcast e tá precisando de um sinal para mudar alguma coisa, esse é o sinal. Faça network, entre em contato com Sim. outras pessoas no Instagram, ofereça seu produto gratuitamente. Você vai ver que você vai ter retorno. E aí depois veio parceria tipo, com um salão de beleza. Aí eu fornecia o bolo, fazia cabelo, fazia unha. Porque eu acho assim, toda parceria tem que ser ganha-ganha. Sim. No primeiro você leva ali para as pessoas conhecerem seu produto, o produto foi aprovado, então aí ambas as partes têm que Né? ganhar. Com certeza. Né? E aí, hoje em dia, eu tenho parceria com clínica de estética, então eu forneço bolos, eu faço tratamento, eu faço massagem, eu faço depilação. Então, isso é muito importante. Você Claro que abriu você tá... portas Exato. também, né? E aí, a pessoa vai lá fazer um tratamento, tem um bolo lá, come um pedaço do bolo, de quem é esse bolo? É de E aí, as coisas vão acontecendo. E aí, as coisas foram acontecendo na minha vida a partir daí. Né, a partir dessa iniciativa de mandar este bolo. E aí as coisas foram fluindo. Então, de 2019, começaram a chegar muitas encomendas. Eu morando num apartamento pequeno, a cozinha pequena. E aí eu senti ali, falei, acho que tenho que sair, mas sair como? Cadê para poder investir? E aí eu peguei, nesse período, eu recebi uma indenização de uma empresa que eu trabalhei, já movia, tipo assim, há uns 9 anos, e saiu esse valor. E não façam isso, gente, por favor. Antes de abrir qualquer negócio, planejem, se organizem, procurem um especialista, procure o Sebrae, sabe? O Sebrae que é parceiro, para poder te orientar a abrir um negócio. Eu fui no impulso. Então, eu recebi aquele dinheiro, falei, nossa, agora eu vou abrir meu negócio. Então, eu procurei, a primeira casa velha que eu achei, eu aluguei. Gastei o que eu tinha, o que eu não tinha, para poder reformar essa casa Emocionada. e montar meu ateliê. Montei o ateliê, aí era tudo bonitinho, cor de rosa. Inaugurei no dia 12 de março de 2020. Uma semana seguinte, fecha tudo, pandemia. Ai, Ai, pandemia. Deus.
Mas tudo eu vejo Deus. Com Em tudo dai certeza. graças. Porque depois eu percebi que loja física não era para mim. Porta aberta não era para mim. Então eu vi naquele momento um livramento. Que ele queria que eu empreendesse, mas não com loja física, porta aberta, não era assim. E ali, durante a pandemia ali, eu mantive um negócio, porque eu ouvi várias pessoas, você vai ter que fechar. Mas a porta que ele abre, só ele fecha. Por mais que nós, muitas vezes, a gente faça coisas, porque a gente tem que saber separar o que é vontade e permissão, né? De Deus. Sim. Ele permite, mas não era vontade. Muitas coisas que a gente faz na nossa vida. Ele permite, mas não era a vontade dele. E a gente prolonga o caminho, né? Exato. O que eu falo hoje é que, assim, quanto mais rápido a gente ouvir a voz de Deus e entender o que ele quer para a nossa vida, mais rápido a gente vai alcançar. O que acontece é que a gente fica batendo cabeça, querendo as coisas do nosso jeito, e ele permite que aconteça para que lá na frente a gente fale assim, realmente não era isso. Só que aí o tempo já passou. Já, exato. O dinheiro já foi? Já foi. E aí eu desenvolvi, né, as crises de ansiedade, né, que é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Eu engordei muito, eu fui para 80 quilos, eu já tive até 4 colaboradores no ateliê, então minha produção, tinha muito colaborador, tinha uma produção, mas era desorganizada, eu não sabia ser a dona do meu negócio, eu não me sentia a dona do meu negócio, então eu não sabia gerir o meu negócio. Então foram muitas camadas aí para eu entender que aquilo naquele momento não era para mim. E aí, depois de 2 anos, o ateliê aberto, a gente, né, funcionando, o Senhor começou a me trazer a memória, porque Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Ele começou a dizer para mim, você não disse que começou a empreender por causa de sua filha? Você está saindo de casa todos os dias de manhã, voltando à noite. Que horas você está ficando com a sua filha? E ali eu comecei a entender que a porta aberta não era para mim. E ali eu comecei a orar ao Senhor e dizer, Senhor, prepara um lugar que eu possa morar e trabalhar no mesmo lugar. Que eu possa ver minha filha todos os dias, que eu possa levá-la para terapia, que eu possa estar perto dela. E aí, isso em março de 2022. Março de 2022 foi quando eu tomei a decisão de fechar o ateliê, mas eu falei, Senhor, para fechar o ateliê eu preciso morar e empreender no mesmo lugar. Porque eu morava numa casa, meu ateliê era em outra, então tinha todo esse... Minha sobrinha morava comigo, aí várias questões ali. Eu falei, não, e o Senhor me cobrando. Não foi por ela? Você não disse que era por ela? E aí eu comecei a olhar a casa que eu morava, eu cheguei a pensar, chamei uma amiga minha, que é design de interiores, falei, amiga, o que você acha? Ela, bebê, Deus vai preparar uma casa para você, mas essa aqui não dá. E aí, o Senhor, que Deus, ele é lindo em tudo que ele faz, eu não me canso de dizer isso. O Senhor me trouxe à memória uma casa que eu havia tirado foto em novembro. Nós estávamos em março de 2022. Eu levando flor para terapia, passei em frente a uma casa, tirei foto desta casa, que estava com a placa de vende-se, e falei, Senhor, essa casa era tudo que eu precisava. Eu morava em cima, produzia embaixo, eu morava embaixo, produzia em cima, porque ela era de 2 andares. Tirei aquela foto. Então, quando minha amiga falou aquilo para mim, Deus vai preparar outra casa para você. Eu lembrei, o Senhor me trouxe à memória aquela foto que eu tinha tirado em novembro de 2021. E aí, eu liguei pro número. Ele falou que era para venda, não era para alugar e tal. E aí o Senhor fez um mover dele. Uma amiga minha conhecia uma amiga que era amiga da dona da casa. Conseguiu o telefone da dona da casa. Eu entrei em contato com a dona da casa, contei toda a minha história, falei para ela, né, que eu tinha passado em frente à casa, que Deus tinha falado no meu coração. Ela falou comigo, liga para fulano, que é o corretor, é meu amigo, ele que toma conta dessa casa. Que ele decidir para você. Eu liguei para ele novamente, ele marcou comigo, eu fui ver a casa. Apaixonou. Eu entrei na casa, eu já sentia, aquela casa era minha.
Nossa, é tão bom, né? Quando a gente tem essa Intimidade com certeza e Deus. de viver, assim, nessa certeza de que Deus está tomando conta de todas Tudo. as coisas. E o pior, ele te faz sentir, ele te faz perceber, ele não te deixa... Porque quando é da gente, a gente fica, será que é, será que não é? E esse é o ponto onde que a gente tem que ver tem que ter esse discernimento espiritual. Porque quando as coisas são de Deus, não traz dúvida, É não paz. tem... Será que é? Não. Eu tenho certeza que é meu e eu tenho certeza que Deus vai me dar. E como? Eu não quero saber. É exatamente Deus é que vai isso. fazer. É muito lindo ouvir E aí, isso. quando eu entrei na casa, eu falei pro corretor. Falei, olha, eu passei por essa... Conta a história. Quando ele terminou de mostrar a casa, eu ficava assim, ó. Quando eu falava, meu Deus. Já se imaginava lá dentro com tudo. Quando a gente tava saindo, você quer mostrar a casa pra alguém? Eu falei, eu queria mostrar pro meu esposo. Ele pegou a chave, colocou na minha mão e disse, se Deus falou, tá falado, a casa é sua. Oh, Botou a que chave na minha mão, lindo. naquele mesmo dia, sem contrato, sem nada. E me entregou a chave da Oh, casa. Deus lindo. No outro dia, ela tava lavando a casa, limpando pra poder mudar pra Ó, tô lá. arrepiado, oh, E foi Deus. bem no período de Páscoa a nossa transição. Pra mudar pra lá. Eu me mudei pra lá em abril de 2022. Eu me mudei antes, em novembro, mas o meu ateliê foi em abril. Porque, como tinha Páscoa, tinha muita coisa, eu precisava lá a parte de cima, não tinha piso, eu tinha que mexer, né? E eu falava, Deus, de novo, vou mexer numa casa que não é minha, vou investir numa casa que não é minha, mas tá nas tuas mãos, Senhor. E aí, enfim, tínhamos um contrato de 3 anos. 3 anos naquela casa. E o contrato venceu em março de 2025. Uhum. Aí a dona da casa chegou para mim e disse, ó, o contrato venceu, são 2 opções, né? Compra Ou ou... sai. E eu olhei e falei, Senhor, e agora? E agora? Mas como Deus faz, gente? Quando Ele fala, Ele cumpre aquilo que Ele nos promete. Só que o cumprimento de promessa é condicionado à obediência. Sim. Porque se nós não obedecermos, não adianta você ter recebido milhares de profecias se você não anda... Se o meio do caminho você não, é toda errada. Exato. E para resumir a história, em setembro, outubro de 2025, eu não me recordo exatamente a data, nós assinamos contrato de compra da casa. Deus fez. Ele fez o extraordinário. Ele fez. Quando o homem disse não, ele nos disse sim. Foram várias coisinhas para tentar me fazer desistir daquela casa, mas ele tinha me dito que a casa era aquela. E hoje a casa é minha. Hoje nós estamos agora em reforma, trocando minha fachada para colocar minha placa nova. Então, como não amar esse Deus e como não ter um Deus desse como sócio dos nossos negócios? Exatamente. E me conta como que surgiu a VCA Cake. Nisso tudo, nessa loucura de vida. De vida, de empreender. Em 2019, eu fui para a minha primeira feira de confeitaria em São Paulo, junto com um grupo de amigas. E ali eu me apaixonei por aquele universo da feira, tudo que aquilo proporcionava, tudo que a gente viveu. Encontrar aquelas pessoas que eu só via nas redes sociais, que eu era fã, que eu tinha curso, poder tirar uma foto. Então aquilo marcou a minha vida. E aí 2020 veio pandemia, né, 2021, e aí voltou às feiras. Então desde então eu nunca parei mais de ir em feiras. E em 2022... eu estava num evento do Sebrae para mulheres, eu comentei com uma pessoa que estava neste evento, eu falei, meu sonho é fazer um evento como esse para confeiteiras. E a nossa palavra tem muito poder. Sim. E aí essa pessoa segurou aquilo ali e me procurou depois e disse, e aí, você disse que seu sonho é fazer um evento, eu te ajudo a fazer, vamos fazer e tal. E aí essa pessoa, né, me ajudou a fazer o evento, então a gente fez o evento, o primeiro encontro de confeiteiras de Vitória da Conquista. Nesse primeiro encontro de confeiteiras, a gente conseguiu reunir 150 profissionais. E foi um evento feito assim, tipo, 1 mês e pouco, 2 meses. Então, nossa, foi lindo o evento, foi lindo. Todo mundo que foi ficou apaixonado. E aí eu falei, nossa, esse negócio dá muito certo. E aí a gente deu um passo um pouco maior e transformou o primeiro encontro de confeiteiras no VCA Cakes.
Já não era mais um encontro, era já uma feira, em formato de feira, com expositores, né, com palestras. E aí, fizemos em 2023 esse evento. Foi um sucesso. Tínhamos ali, né, empresas aqui da cidade que apoiou o evento, que foi expositor. E aí, a gente encerrou a nossa parceria ali em 2023. Nós tínhamos projetos diferentes, planos diferentes, pensávamos diferente. Eu sou da confeitaria, ela não era da confeitaria. Então, havia alguns conflitos de ideias. Mas, assim, eu sou muito grata, porque se não fosse ela chegar e falar, olha, você pode fazer, vamos fazer, talvez não teria saído do papel, ou não teria saído do papel naquela época. A gente tem que saber também que existem fases, né? Sim. E existem pessoas que vão caminhar conosco uma determinada fase, existem pessoas que Deus vai levantar para tirar a gente da situação que a gente Sim. está, elevar para um outro nível, e depois essas pessoas vão seguir. Sim. E quando a gente tem clareza dessas coisas, né? Desse entendimento do cuidado de Deus, eu acho que fica tão mais fácil a gente Sim. entender, né? Eu acredito que você passar por isso, saber que aquilo ali, cheguei até esse nível, bom, até aqui, sou grata, e seguir adiante, a pessoa também seguir em paz. Sim. Eu acho que isso é tão importante. E Deus, ele é lindo em tudo que ele faz. Quando eu encerrei a parceria com essa pessoa, eu encerrei a parceria antes do evento acontecer. Eita. Mas nós concluímos aquilo que nós havíamos começado. Mas você vê que Deus, ele é cuidadoso em tudo que ele faz, porque talvez muitas outras pessoas poderiam falar, nossa, terminou a parceria porque deu certo, agora ela quer seguir sozinha. Mas olha Sim. o cuidado de Deus. O cuidado de Deus. Eu conversei antes do evento acontecer, falei, nós vamos continuar, mas a gente pensa diferente, né? Nós somos de áreas diferentes, pensamos diferente, não fazer o evento, então depois cada uma segue seu caminho. Então, olha o cuidado de Deus disso ter acontecido antes. Porque o que os outros falam sobre nós é sobre o que é sobre eles, não é sobre eles, nós. Exatamente. E quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, Sim. E aí veio o VCA Case 2024. Eu e Jesus. Falei, Senhor, a partir de hoje, o único sócio que eu terei neste evento é o Senhor. O Senhor pode levantar pessoas para ajudar o evento, para contribuir com o evento, mas sócio é só o Senhor. E ali, o evento, Deus foi fazendo grandes coisas, trazendo marcas nacionais, trazendo pessoas de tantas outras cidades. Então, aconteceu em 2024, lindo o evento. Lindo, 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 assim, sabe? Foi lindo o que Deus fez. E 2025, nossa última edição, foi ainda maior. Nós tivemos mais de 30 expositores ali no centro de convenções. Foram mais de 77 municípios representados e 5 estados. Então, o evento foi tomando uma proporção e eu vendo o cumprimento daquela promessa. O que eu tenho para você é coisas grandes. Eu olhava coisas grandes, o quê? Como? Mas ele achou graça em mim. E é bobo a gente tentar imaginar como Deus vai fazer, né? Porque às faz vezes a muito gente maior. recebe e a gente perde um tempo tentando, assim, arquitetar. Eu falo que a gente fica tentando manipular Deus. Senhor, mas e se isso? Será que é isso, isso, isso? Só que não, gente. É aquela Quando ele palavra, faz nem olhos viram, nem ouvidos viram, nem sequer subiu assim, aquilo que Deus tem preparado. Então, se a gente entender isso, fica tudo tão... É leve, você vai Mas passando de nós fase. temos uma capacidade muito pequena, né? Nós somos Exatamente, pequenos. a gente somos é limitado e a gente tá isso. querendo limitar Deus. Gente, Deus falou que tem coisas grandes. Senhor, eis-me aqui que se Sim. cumpra as coisas grandes. Sim. Olha o tanto que a gente economiza. E, meninas, eu saí de uma cidadezinha de menos de 10 mil habitantes há 20 anos atrás, em cima de um pau de arara. Né? Na minha cidade era 100 quilômetros de estrada de chão para a cidade mais próxima e não tinha asfalto, né? Era chão. Então, quando chovia, só passava carro acorrentado. Então, quando eu saí de lá, eu saí em cima de um pau de arara. Vendo aquela menina que no dia que completou 21 anos, eu completei 21 anos, no dia 8 de maio, no dia 9 de maio, eu fui embora. E ver tudo que o Senhor foi fazendo na minha vida. É algo... Aí você fala, coisas grandes, não é grande de onde Ele me tirou, do que eu Pra vivi. você, da Então, sua para mim, realidade, é né? algo assim... E é grande. E
E aí você fala como as pessoas quando chegam no VCA, e vocês vão ter o prazer de conhecer o VCA, são minhas convidadas. Do VCA. Dia 2 e 3 de agosto. Quando as pessoas entram no evento e falavam assim, como é que você conseguiu fazer isso? Ó, o Conquista Eu Delas vai dizia, estar cobrindo esse ano. Vai, com Isso é muito toda massa. certeza. E aí quando as pessoas falavam assim, como você conseguiu fazer isso? Eu falava, Deus. Isaías 41, 20. E isso é para que a gente, eu acredito assim que Deus faz essas coisas, Renata, para que a gente consiga fortalecer a fé de outras pessoas. Sim. Porque assim, ver acontecendo, aconteceu com ela, é um testemunho dela. Sim. Isso faz as pessoas acreditarem de assim, por que Deus falou com ela? Por que ele não pode falar comigo? Agora, se Deus falou com ela, ela tinha um canal. Então, porque Sim. eu tenho que abrir o meu canal de Sim. acesso para que Deus também fale comigo. Não é aquela coisa vazia. Ah, caiu aqui do céu. Não. Existe uma busca, existe um Sim, relacionamento, sim. existe trazer para perto essa E abrir esse presença. canal não é só abrir o canal e falar, ó Deus, eu quero. Você tem que viver. É renúncia. Tem Viver que com Cristo é viver, renúncia e é diária. obediência, Exatamente. E é obediência de negar aquilo que eu Sim, quero, as minhas sim. vontades, para viver aquilo que Deus quer. Na certeza de que a palavra de Deus não volta vazia. E se ele falou que o que ele tem para mim é maior e melhor do que eu penso, do que eu quero, então eu não tenho que ter dúvida. É muito simples. Sim. Só que a gente tem a tendência a complicar todas Sim, as coisas. E ficar exatamente. querendo a fórmula mágica. E Renata, me conta como que funciona o VCA Cakes. Exposições, os expositores, me conta mais. O evento, ele é dividido em 2 momentos, né? As pessoas se inscrevem através do nosso site, que é o www.vcacakes.com.br. E ela se inscreve, são 2 dias de evento. A gente está ainda no primeiro lote, está R$115 pelos 2 dias. E é uma imersão, é o dia inteiro. Você chega lá, tipo, 10, 11 horas da manhã, você sai às 21 horas. E sempre os temas sempre são confeitaria ou tem outros temas? Confeitaria, panificação, a parte de gastronomia. Então, a gente tem ali, durante, por exemplo, das 11 da manhã até as 5 da tarde, nós temos os expositores, nós temos as arenas do VCA Cakes, onde a gente traz profissionais para ministrar aulas de confeitaria, de gastronomia, de panificação, aulas de gestão financeira, aulas sobre empreendedorismo no geral, fotografias que vendem, como você tirar uma foto bonita para o seu produto. Você precisa de Imagem e marketing. estilo. São várias coisas que a gente proporciona para as pessoas que vão para o evento. Uhum. E aí, 5 da tarde, a gente encerra as aulas. Os expositores, eles podem continuar vendendo os produtos deles, só não pode ter aula. Porque a aula show, vocês vão ver. É barulho, é gente querendo esse brinde, é gente gritando, Ah, eu posso imaginar, é porque muito é um monte de bacana, é muito pessoas, né? gostoso. Aí temos a batalha, que é onde as equipes estão ali batalhando ao vivo, confeitando bolo ali para todo mundo ver. Que É um legal. negócio muito gostoso de Que participar. delícia. Aí às 5 da tarde a gente encerra essa parte, todo mundo senta para assistir às palestras, onde a gente traz aí cases de sucesso da área da confeitaria, para contar a história delas, para poder incentivar, para poder motivar as pessoas a dizer, se eu conseguir, você também consegue. Então, o VCA é isso. Eu falo que o VCA é muito mais que um evento, ele é um movimento que veio para poder dizer que nós somos confeiteiras, nós somos importante naquilo que nós fazemos. Eu virei confeiteira, não foi porque a advocacia não deu certo na minha vida, eu escolhi, o Senhor escolheu para mim. E muitas vezes essa profissão foi diminuída, foi menosprezada, porque é aquela que virou confeiteira porque nada deu certo na vida dela, é aquela que virou confeiteira porque está passando por necessidade, é aquela que virou... Não! Eu tenho uma amiga que para mim ela faz o melhor cookie da vida. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Andressa, de trazê-la aqui, ela também é advogada, deixou a advocacia para empreender no ramo. Karina, que falou de você pra gente, Sim. também era advogada e Pois virou é, confeiteira. entendeu? E hoje a Andressa faz os melhores cookies. São sensacionais. E Então- é tão real essa questão de ter o feeling Sim. para, tipo assim, não é porque não deu certo. Porque, Sim. por exemplo, eu fiz um curso de bolos Sim. lá na França, Sim. com uma confeiteira famosérrima em Londres, maravilhosa. E eu não segui, eu tinha todas as coisas. Sim. Tanto é que ontem foi aniversário da minha filha, eu falei, gente, eu lembrei de tudo que eu deixei pra Sim. trás, porque eu comprei tudo. Mas eu não
eu falo que quando não é para ser, você não consegue assim, Exato. evoluir Flui. muito. Então eu fazia muito pouco, eu não treinei o tanto Sim. que era necessário. Então não é algo assim que a pessoa cai de paraquedas. Sim. Se ela não tiver ali o dom, já não tiver um pouco de desejo, ou até mesmo a questão da necessidade, eu Sim. preciso fazer isso dar certo, É não isso. vai. É como eu tava falando da Andressa, ela hoje ela começou a fazer cookies em casa, ela ficou um tempo em casa, hoje ela tem uma loja dela lindíssima fazendo cookies. Ela escolheu isso para a vida dela. Ela escolheu deixar a advocacia e empreender nesta área. Sim. A Kari, ela escolheu deixar a advocacia e empreender no ramo dos bolos. Fazer o chocô, que é um sucesso. Então, assim, as pessoas precisam entender, e o VCA Cakes veio para isso, para dizer, Ótimo. nós escolhemos fazer o que nós quisermos fazer para as nossas vidas. E que bom que vocês escolheram, porque, Sim. gente, olha a perfeição. É muito maravilhoso. Pra depender de mim para comer um negócio desse, vocês não comem, gente. Se depender de mim, eu não sei nem eu não sei fazer Pois doce. eu ainda sei um pouco, eu ainda faço alguma Eu coisa, sei mas... vender, mas eu não sei como, eu não sei fazer. E é isso, o VCA Cakes é para isso, é para ensinar a vender, é para ensinar a fazer, é para ensinar a gerir. Então, o VCA Cakes surgiu para isso, para capacitar outras empreendedoras, para mostrar que elas são capazes e também para poder proporcionar a elas aquilo que eu senti lá em 2019, na minha primeira feira. Então, eu falei, É Senhor, ambiência, né? eu quero proporcionar para as confeiteiras de Vitória da Conquista e região viver aquela atmosfera. Hoje, eu tô com passagens compradas para o próximo mês, eu tô indo para uma feira lá em São Paulo, para a mesma feira que eu fui desde 2019, eu sempre vou. Eu estive mês passado em uma feira em Belo Horizonte, então hoje o Senhor, eu consigo fazer isso. Ah, só parêntese aí, por que que eu consigo fazer isso hoje? Eu empreendo em casa, eu tenho meus colaboradores, mas o Senhor preparou a minha sogra para vir morar com a gente. Minha sogra Até morou a por rede de muitos apoio, anos né? em São Paulo. Então, tem 2 anos que minha sogra veio morar com a gente. E foi provisão do Senhor. Então, o Senhor, Só que todos os dias eu vejo minha filha. Todo dia eu tô lá grudada nela. Todo dia... Sim. Quando meu marido viaja, dorme comigo. Quando a avó dela vai pra roça todo final de semana, ela vem dormir comigo. Eu tô ali, eu tô vendo, eu acompanho, sabe, a terapia. Ela faz terapia diariamente, né? Maria é nível 2 de suporte, ela era nível 3, mas graças a Deus com a intervenção, ela evoluiu muito, hoje ela é nível 2. Mas ter rede de apoio é muito importante. Exatamente. Ter alguém que abrace. E eu falo que minha sogra e minha filha, velho, elas são muito parecidas. Elas se amam num nível. Eu brinco que eu saio, eu viajo. Quando eu volto, Maria Flor nem liga. Beth vai na roça, quando volta, ela começa... quando ela vê Beth. Então, assim, é a ligação delas, mas é provisão do Senhor. É lindo, sabe? O que elas sentem uma pela outra. E eu sou tão grata a Deus por isso. E o Senhor hoje pode me proporcionar várias outras coisas. Eu estou perto, moro no mesmo lugar, estou perto da minha filha. Hoje eu tenho rede de apoio. E é o que eu desejo para muitas empreendedoras. Que eu sei que não é fácil. Por um período, quando eu me mudei para esta casa, que eu comecei a empreender e morar no mesmo lugar, aí minha sobrinha foi embora. Foi até ali que o Senhor permitiu. Então, eu levava a Maria Flor todos os dias para terapia. Eu ia buscar a Maria Flor na terapia. Chegar da terapia, corria para poder ajeitar, poder ir para a escola. Ela ia para a escola. Aí, eu ficava, nesse intervalo de 8h30, eu levava para terapia, voltava, que é perto de casa, a gente andou andando e tal. Aí, até meio-dia, para agilizar, meio-dia, hora de buscar a Maria, volta. Aí 1 hora, ajeitar, dar banho, dar a comidinha dela. Maria tem seletividade severa, então ela só come 3 tipos de alimento. Então, assim, dar a comida dela, que é o que ela come, que é miojo. Infelizmente, mas é o que ela come. E eu louvo a Deus por isso. Porque Que come. que come. Então, aí voltava à escola. Aí saía pra escola 1 hora. Agora eu tenho de 1 até 5 para poder fazer tudo que eu tiver de fazer, para poder ir em algum lugar, para ir no mercado, para ir não sei o quê. Então, não é fácil. Não é E, fácil. Renata, é assim, olha pra você ver como é que Deus trabalha. Ela fica falando, eu fico aqui vendo como hoje, Cuidado como de que Deus, Deus como ele é trabalha. lindo. Ele te permitiu uma pessoa
para você, tipo, dar uma respirada. Depois ele te coloca ali num fogo cruzado de novo. Ele te bota ali num deserto. E nessa hora, eu entendo assim, Deus, ele tá testando muito. Sim. Então, a importância da gente não reclamar no deserto. A gente Não reclama. reclamar do processo. O meu segundo livro, eu escrevi sobre isso, sobre a importância da gente passar pelo processo. Porque isso faz com que a gente cresça diante do Senhor. Às vezes, quem olha de fora só vê assim, nossa, mas ela corre para lá e para cá. Como é que ela consegue viver? Só que quem é você dentro desse processo? Sim. Como você está passando por ele, isso aí vai definir todo o resto. Por quê? Porque hoje eu falo assim, gente, veja depois do Muro de Jericó, consiga ver a muralha, mas consiga entender o que tem por trás. Porque se você consegue saber que lá atrás Deus tem algo grande para mim, você vai passar sem reclamar, sem murmurar, você vai passar ali dando glória a Deus, porque a sua filha come miojo, porque você pode ir e voltar. Então, essa gratidão que a gente desenvolve quando a gente entende que a gente está passando por um processo, ela faz com que a gente receba a vitória mais rápido e de uma forma que seja, assim, mais completa. Porque aí depois ele vem e prepara quem? Ele prepara a sua sogra. Sim. Ele te coloca aquela pessoa, não sei como era a sua sobrinha, mas ele te coloca a pessoa que a sua filha é apaixonada e que você pode viajar tranquilamente, que você vai e volta na tranquilidade de que a sua filha está bem cuidada, de que você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou, que é impactar outras vidas, levar a sua mensagem, trazer outras pessoas para a vida que você vive hoje. E tirar essas pessoas somente de uma expectativa, mas a sua casa está sendo cuidada. E eu vejo muito assim, enquanto você cuida das pessoas, Deus está cuidando da sua casa. Amém, é isso mesmo. Eu É um vejo isso cuidado. E aí a gente tava, quando eu fui convidar você, você falou, Dani, acho que na outra semana não dá por causa da Páscoa. Me conta como que é conciliar a cake, o seu ateliê, a sua casa, e um congresso e a Páscoa, que tá aqui, gente, olha aqui, minha boca tá parecendo um brejo, olhando pra isso aqui. Eu sou doceira e tô aqui alucinada. Mulher, primeiro a gente coloca o Senhor, né? Na direção, para ele nos guiar. Não é fácil, mas com Jesus nas nossas vidas a gente dá conta. Hoje eu tenho pessoas na minha vida, eu tenho 3 colaboradores, que é a Mônica, que é ela que deixa tudo no lugar, que lava a louça. É o Douglas, que é uma bênção na minha vida também, que ele que confeita os bolos, porque antes só eu confeitava bolo. Então, assim, toda vez que eu viajava, o ateliê fechava ou não tinha bolo confeitado, porque só eu confeitava. E aí o Douglas apareceu na minha vida, né? Foi o Senhor que me enviou. Então hoje eu viajo, meu ateliê continua funcionando. Tem os bolos confeitados. E a Karine é minha bênção, que está comigo há 4 anos. Então toda a produção, tudo que massas, recheios, monta o bolo, docinhos, tudo é Karine que faz. Eu fico na parte de gestão, na parte de compras, eu que compro, eu que respondo meus clientes, sou eu que respondo no WhatsApp, cada um deles. E aí a gente lá é setorizado, né? Cada um faz sua parte e as coisas vão fluindo, né? E aí hoje, com minha sogra, cuidando de Flor, então é muito mais leve. O fardo hoje é dividido, Posso então é imaginar. muito mais leve mesmo. Então, com isso, a gente vai organizando. Então, a gente sendo grato pelo que o Senhor tem feito na vida da gente, a gente agradecendo pelas pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, né? E a gente fazendo a nossa parte também. E é isso que eu tenho feito. E é por isso que as coisas têm fluído, né? Então, assim, eu tenho meus clientes de Páscoa, né? São clientes fidelizados. A gente teve aí um atrasozinho nas nossas embalagens e ainda não chegaram, mas fé é o que é fé. Acreditar no que ainda não tá aqui, mas vai estar. Vai chegar, já deu certo. E é isso, é a gente crer no melhor de Deus para as nossas vidas, colocar Ele sempre em primeiro lugar. Né? Porque e as demais coisas não serão acrescentadas. Eu tive a oportunidade, dando domingo passado, domingo que esse fez 8 dias, eu levar a palavra na igreja que eu congrego, né? E eu estava falando sobre isso, uma parte que eu falei sobre, a gente sempre fala, as primeiras coisas do Senhor, né? As demais coisas, só que a gente não faz isso. Aí eu estava ali testemunhando para vários jovens ali que estão na faculdade, que durante o meu processo do OAB, eu não deixei de fazer a obra. Eu não deixei de ir para a igreja. Eu não deixei de ir para as comunidades, levar a cesta básica. Deixam tudo, né? Elas focam, eu estou estudando para a OAB, vou focar única e exclusivamente na OAB. E esquece todo o resto, inclusive de Deus. Se a gente fala que é
Gente, se não for ele, não vai, não acontece. E é buscar primeiro o Se reino ele de não- Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. acrescentadas. Só que a gente fala, mas a gente não faz. E o Senhor, ele me honrou. E eu estava falando para aqueles jovens naquele dia exatamente isso. Porque a gente usa a desculpa, hoje eu não vou. Isso serve para cansado. mim, porque muitas vezes eu faço, hoje eu não vou porque eu tô cansada. Uhum. Mas eu olho assim, meu Deus, é o mínimo. A gente trabalha a semana inteira indo na igreja no domingo. Sabe? Tipo, esse domingo eu não consegui ir para a igreja porque eu não estava bem Uhum. de saúde. Mas ali eu poderia ter me esforçado e ter ido. Que a gente faz muito isso. E até no empreender. Eu tenho um TDAH e a questão do procrastinar. Eu sou, né, ali elétrica e tal, e aí... Mas querer fazer as coisas depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço, E depois depois eu não chega. mando. E depois, quando chega tudo Chega acumulado. acumulado. E aí a gente, né? Então a gente colocar sempre o Senhor e as coisas vão acontecendo. A Páscoa acontece. Eu tive um Natal muito difícil. De quando eu empreendo, esse foi o Natal mais difícil que eu tive. Mas tudo é permissão do Senhor para nos tratar, nos moldar, nos ensinar algo. Então, quando a gente está no Senhor, a gente começa a ver as coisas e tirar lições daquilo ali. E me fala aqui que você tem de cardápio especial nessa Páscoa. E Ah, pra e quem nós quiser, onde temos- encomenda, conta tudo. Nós temos os trio de ovos, que são esses aqui que a gente trouxe para vocês. Vai falando que eu vou tirar da embalagem. Esse é o trio de ovos. A gente tem, acho que se não me engano, no cardápio são 3 ou 4 sabores de trios, né? Tem de pistache, tem de limão com frutas vermelhas, Qual tem que é o que mais sai assim disparado em todas as ocasiões? Ó, o Dois Amores, que é ninho e brigadeiro, que é essa paixão brasileira aí, que é ninho e brigadeiro. Isso é assim. E ninho com Nutella. Não adianta, gente. Ninho Você com pode Nutella, criar eu ali amo. no cardápio vários sabores diferentes. Então, eu aprendi isso também, viu? Eu aprendi a não inventar muita coisa, Não inventar sabe? O moda. básico bem A feito roda já eu foi falo isso inventada, no né? Instagram. Faz o básico bem feito. Não fica inventando moda. não fico, porque eu conheço os meus Olha clientes. o cheiro. Sente o cheiro. Eu Vocês estão conheço. sentindo? Eu conheço os meus clientes, eu sei do que meus clientes gostam, sabe? Então, mesmo quando eu coloco algo diferente no cardápio, mas não adianta. Sempre a mesma coisa. A Que eles gente tem gostam, eles... falado que, assim, às vezes, quando a gente tem muitas opções, a gente acaba ficando confusa. E, por exemplo, se você sabe que esse é o carro-chefe, Sim. trabalha. Isso é até Faça uma dica café. para as empreendedoras, né, que querem variar demais. Começa com o básico bem feito, igual a Renata falou. Começa com o básico bem Sim. feito. Um cardápio enxuto. Um cardápio enxuto. E aqui tem o 3 sabores, Dois 2 amores, todo chocolatudo, que é brigadeiro meio amargo, e o prestígio, Eu né? amo Que é o meu. coco com brigadeiro. Eu vi um que você postou nas redes sociais que eu quase desmaiei, que é O Snickers. Com caramelo. Que Esse também é um delícia. sucesso. Caramelo. Caramelo salgado, brigadeiro meio amargo e crocante de Deixa eu de ver aqui pra ver se amendoim. aparece ali na câmera. Tá aparecendo aí, Eduardo? Tá, e tá crocante de amendoim, caramelo salgado e brigadeiro meio amargo. E em cima a gente coloca um docinho de doce de leite com coco queimado. Nossa, fica Doce muito. de leite com É. coco queimado. Nossa, é muito aparecendo. bom. E quem quiser encomendar, faz É só como? chamar no WhatsApp do ateliê, que tem lá no link da bio da Renata Gunes Cakes. Meu Instagram, né? É @Renata Gunes Cakes. E o do VCA Cakes é @VCA Cakes. Ah, antes de nós encerrarmos, eu vou aqui em primeira mão. Nós teremos um evento aqui no Shopping Conquista Sul. A olhar pra lá? Olha pra lá que Tá. é mais o Nessa corte. aqui, ó, É. que aí dá corte. Nessa ou nessa? Nessa daqui que é sua, que aí eu Essa faço aqui, né? corte. Gente, primeira mão para vocês. Nós teremos no dia 2 e 3 de maio, aqui no Shopping Conquista Sul, um esquenta do VCA Cakes. O que é isso? A gente vai trazer um pouquinho do VCA para que a população conheça. Porque como o VCA Cakes é voltado mais para os profissionais da área, a gente ouve muito, a gente queria ir lá comer, a gente queria... Então, a gente vai trazer um pouquinho do VCA
para vocês terem acesso. Então, vai ser aqui no Shopping Conquista Sul, nos dias 2 e 3 de maio. Então, vai ter várias barraquinhas de várias empreendedoras da área, vai ter Batalha Doce, vai ter Arena Kids, vai ter aula show. Então, não percam, 2 e 3 de maio, aqui no Conquista Sul. É o VCA Cakes Experience, que é viver a experiência do VCA Cakes. Que ótimo. E tem uma, por exemplo, né, no shopping, eu não sei, ele tem uma área específica para eventos? Eu não conheço. No segundo andar. Isso, em frente à Renner, a C&A. Ah, Aí sim, tem um onde tem aquele espaço. Exato. Isso, Então vai ser entendi. ali. Então vai ser assim bem bacana mesmo. Então a gente essa semana já começa a divulgar quem são os parceiros que estarão com a gente, que estarão lá com umas Ai, que delícias. ótimo. Então vai ser E qualquer um maravilhoso. pode ir viver essa experiência. Qualquer pessoa pode ir lá viver essa experiência do VCA Cakes. Estaremos Eu lá. tô impressionada com a sua história. Tô muito feliz em escutar a tua história. Acho que empreender e viver no geral é isso, é confiar em Deus. Você não vai ser, não vai ter batalhas. Sim. O Senhor não prometeu que vai ser fácil, mas que Ele vai estar conosco. Então, esse espaço aqui é muito para contar histórias e para mostrar para outras empreendedoras que é difícil sim. Hoje eu estava conversando até com a Karine, que ela falou que ela está muito sobrecarregada, e a gente estava até conversando Sim. isso aqui antes. A gente fica sobrecarregado. Sim. Tem coisas que não dão certo. Tem momento que parece que tudo vai desabar, que vai fechar, que vai... Mas o Senhor vem com a providência. Aqueles que confiam e permanecem, o Senhor vem com a providência. E é importante ouvir. Em tudo isso que você falou, é importante ressaltar que existe obediência, Sim. existe perseverança. Teve várias vezes na pandemia que você pensou, vou fechar, Nossa. não vou conseguir, vou procurar um emprego. Eu acredito que aconteceu comigo também. Sim. Mas para persistir, que as coisas acontecem e se especializar na sua área. Exatamente. Isso é importante também. Investir em conhecimento é algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. Eu queria É que você deixasse um conhecimento. recado para quem é da confeitaria, para quem trabalha, enfim, para empreendedores. Eu queria que você deixasse um recado. Que empreender não é fácil, mas é possível. Totalmente. É possível, muito possível. E é investir em conhecimento, investir em você, tempo de qualidade para você também. Porque eu ontem estava conversando com uma amiga que não é só trabalho. Ela está um pouco debilitada de saúde. E eu falei, que hora você está parando para pensar em você, para comer, para dormir? Aí vira noite. Eu sou totalmente contra a você virar noites e noites e noites. Acho que com organização e planejamento você consegue. Sim. Hoje mesmo eu empreendendo em casa, meu ateliê funciona até às 17, no máximo às 18 horas. Então, 18 horas fechou, eu estou dentro da minha casa. Então, é uma exceção ou outra ali de um cliente, mas assim, é de 8 às 18. Então, mesmo trabalhando em casa, coloque limites, se organizem, coloque horário. É em casa, mas é a sua empresa. Então, pense nisso e invistam em conhecimento. É algo que ninguém nunca vai poder tirar de você. E, acima de qualquer coisa, convide o Senhor para ser o sócio do seu negócio. Amém. Que eu tenho certeza que, por mais dificuldades que você enfrente, você vai dar conta. Vai dar conta. Porque o Senhor, Ele promete e garante aquilo que Ele nos prometeu, que é estar conosco em todos os momentos. Amém. Renata, eu queria deixar uma palavra aqui para a gente finalizar, que assim, é possível a gente ver o agir de Deus na sua Sim. vida, que você não pare, que você continue crescendo, evoluindo, expandindo o seu conhecimento e aquilo que Deus te entregou, que é a mensagem que você Sim. carrega. Não deixe que pessoas, eu sei que você já não deixe isso acontecer, mas não deixe que pessoas queiram diminuir Sim. aquela grandeza que Deus falou que vai acontecer na sua vida, porque eu acredito que isso não é nem a sombra do que há de vir. Eu Quando creio. você conta, né? Eu acredito muito que Deus, ele vai entregando conforme a gente vai estando preparada para receber. Então, continua firme, continua estando preparada, continue na presença do Senhor, continue cuidando da flor, porque enquanto você está fazendo isso, enquanto você está cuidando também das empreendedoras, porque eu falo que o propósito, gente, é sobre isso. O propósito nunca é sobre a gente Sim. sozinha, é sobre o número de pessoas que a gente consegue impactar com aquilo que Deus colocou na nossa vida. E não importa o que Ele colocou dentro de nós, o que importa é que a gente consiga transferir isso para outras pessoas. Sim.
Então, que Deus continue te abençoando grandemente, Amém. que os planos eles continuem se cumprindo de forma grandiosa e extraordinária, Amém. porque você é uma prova viva de que não tem limites para Deus. E estando aqui hoje, eu saio assim renovada e com a Amém. certeza de que assim, para Deus não tem limites. E se ele falou, eu tenho falado muito, a palavra de Deus não volta vazia. Se as pessoas pudessem contemplar o poder, se as pessoas pudessem viver pelo menos um pouquinho disso que você já viveu, dessa experiência. E assim, quando as pessoas conseguem viver isso através do que você conta, porque eu senti de verdade que o Deus que a gente serve é extremamente poderoso. Então, se ele fez na sua vida, ele vai fazer na minha, na da Dani e de todas as pessoas que estão ouvindo e de todas as pessoas que estão te acompanhando. E que quando aquelas pessoas chegarem ou no VCA, ou que fizerem uma compra, ou que tiverem a oportunidade de estar com você, que elas sintam aquilo que Deus colocou em você e que elas consigam pegar, que elas consigam receber essa unção de grandeza e do extraordinário de Amém. Deus para a vida delas Eu também. tenho uma Amém. cliente que fala que a mulher que se transforma, ela transborda. E eu vejo esse transbordar na sua Amém. vida. E que você Amém. possa transbordar para muitas e muitas e muitas pessoas. Amém, amém. Muito Obrigada. obrigada. Eu que agradeço. E só para finalizar mesmo, quando for fazer algo para alguém, faça como para o Senhor. Exatamente. E todos os nossos planos darão certo. Eu sempre digo que a primícia do meu ateliê, eu só vendo aquilo que eu comeria. Vocês nunca vão me ver vender algo, usando algo que para minha família não serve. Então, acho que isso é o principal. Então, quando a gente faz isso, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Porque a gente se colocar no lugar do outro. Eu comeria assim, eu comeria dessa forma, eu usaria isso na minha casa para Gente, minha isso é um família. segredo poderosíssimo. Então, quando a gente coloca isso, as coisas dão certo. Muito obrigada Eu que pela agradeço. tua presença. Já siga nosso canal. Não esquece de seguir e de seguir as nossas redes sociais. Seguir a rede social da Renata, ela já passou aqui, mas eu vou deixar também aqui na descrição para vocês. Quero agradecer ao estúdio. M aqui no cast. Muito obrigada por nos proporcionar esse espaço incrível. Muito obrigada mais uma Eu vez. que agradeço. Obrigada, Até a Rê. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Ai, que cheiro bom. Eu fico pensando, como que eu vou comer? Como que você vai comer?